No vídeo de hoje, para que você durma bem, a gente vai falar um pouquinho sobre maneiras de amar. A tua mente entende muito bem referências. Imagina desde que você cresceu, você convive com algo que parece ser pouco. Parece que vem pra ficar, mas nunca fica. Assim é uma pessoa que cresceu e que provavelmente vai adquirir um apego ansioso. Na infância, talvez ela teve muito pouco afeto. E existem muitas famílias que são assim. Elas não são acostumadas a abraçar, a dar beijo. O carinho é pouco, a conversa é pouca. E criança precisa mesmo é de abraço, de apego, ser ouvida, sentir-se segura. E aí você cresce. Você cresceu. E você sente que tá faltando algo. Ou ainda na infância mesmo, você aprende que precisa compensar, ou que precisa fazer algo para conseguir esse amor, esse afeto. Eu não sei se você já ouviu falar de uma série chamada Sex and the City, mas eu acredito que sim. É da HBO. E eu acredito já ter citado ela aqui antes, no vídeo de biblioteca. E eu também citei esse livro aqui, que é Maneiras de Amar, do Amy Levine e da Rachel Hiller. E esse livro é a base do vídeo de hoje. Eu acredito que quando você começa a entender um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais sobre autoconhecimento, você para de julgar outras pessoas, porque você tá com o tempo cheio cuidando de si. E aí depois que você cuida de si, que nunca para, você começa a observar outras pessoas e você não consegue julgar o relacionamento de ninguém, porque você começa a entender um pouco da mente daquela pessoa, um pouco da falta que ela tem. Por isso que é muito bom ser compreensivo com uma pessoa. A mente das pessoas são muito delicadas, a sua também é. Merece ser ouvida. Tem detalhes aí pequenos que ninguém nunca vai entender como você entende. Como a pessoa de apego ansioso vai agir, segundo a Mi? Essa pessoa, ela vai se esforçar muito no relacionamento. Ela vai querer toda hora o parceiro. Ela não consegue separar as duas coisas. É como se ela sempre quisesse estar junto daquela pessoa. E o que é normal em um relacionamento, mas não o excesso. O excesso dela vem porque ela sente uma falta. E essa falta começou lá na infância. E normalmente, pessoas de apego ansioso tendem a se relacionar muito com pessoas de apego evitativo, o que gera mais dor. Porque a pessoa de apego evitativo, no fundinho, ela gosta que tem uma pessoa fazendo o dobro ali por ela. Mas também, ao mesmo tempo, ele se sente ou ela se sente mal, porque é muita intimidade pra ele, pra ela. Eles não gostam disso. E você tá se machucando. A pessoa de apego ansioso, ela sofre cada vez mais. Essa pessoa de apego ansioso pode começar a ir mal no trabalho, pode começar a parar de sair com amigos que antes ela saía. O foco da vida dela vai ser o relacionamento. Vai ser aquela pessoa que tá evitando ela.
ela tem que se esforçar muito para manter essa pessoa no centro. E isso drena toda a energia dela. Ela pode até esquecer de si. O que uma pessoa de apego ansioso deve então fazer? Não existe receita de bolo. Nenhum psicólogo dá receita de bolo. Mas existe o autoconhecimento e a autorreflexão, que é o primeiro passo para tudo. Que é você entender aonde você tá. Eu acho que é difícil até pros amigos. Sabe? Porque agora eles veem uma pessoa que passa dia e noite falando da mesma pessoa. Porque a vida dela não é mais dela. É quase um relacionamento abusivo. É muito difícil que um relacionamento entre uma pessoa de apego ansioso e uma pessoa de apego evitativo dê certo. Porque o que você quer ele não pode te dar. Ninguém pode te dar esse excesso. Além de você mesmo, né? E você tem que entender que você não precisa fazer o dobro. Você não precisa amar por dois. Você não precisa colocar um relacionamento no centro da sua vida. Você não precisa se afastar de amigos. Você não precisa mudar a sua rotina. Um relacionamento, ele é uma parte da sua vida. Lembra da historinha que eu contei? Eu acho que eu já contei essa historinha aqui, que também é desse livro. Eu não sei se tem foto deles, não tem. Mas nesse livro, em uma página específica, se você quiser pesquisar maneiras de amar, em uma página específica, o Ami, ele conta, o Ami e o Rachel, eles contam sobre a história de uma criança, que, se eu não me engano, o nome é o teste do comportamento. Eles colocam uma criança e junto com essa criança eles colocam a mãe na sala. Agora eu não tô lembrada se é nesse livro ou é em outro, mas eu vou atrás de ver isso. É que eu li 2 livros ao mesmo tempo e normalmente eu não... E eles são bem parecidos, muito parecidos. E talvez eu tenha confundido, mas esse teste funciona exatamente para isso. Em uma sala tá uma mãe e uma filha. A filha é pequena, bem pequena, ela ainda brinca. E nessa sala tem um especialista, o que vai observar tudo e vai fazer os testes. A mãe tá sentada próximo ao especialista e a criança tá brincando próximo a uma caixa de brinquedo. Consegue visualizar? Até que então, a mãe levanta e sai da sala. Ela tranca a porta. Quando a criança vê a mãe trancando a porta, depois que ela saiu da sala, a criança fica desesperada, começa a chorar. O especialista então começa o teste. Entrega uma caixa nova, cheia de novos brinquedos para a criança. Ela não liga, ela chora, esperneia, até que a mãe volta. E a criança corre pro colo da mãe, mas aos poucos, depois que ela percebe que a mãe dela tá ali, ela volta a brincar. Isso é considerado um comportamento saudável. Não é errado a criança sentir falta da mãe. A mãe é o apego seguro dela. Seria errado se mesmo com a mãe na sala ela não conseguisse brincar, viver a própria vida. Mas depois que ela percebe que ela tá segura com a mãe, que representa o relacionamento seguro para ela, ela volta a brincar, ela volta a viver a própria vida, ela volta a trabalhar, ela volta a viajar, ela volta a fazer os próprios hobbies. Tem muita gente que não entende isso, principalmente por causa desse condicionamento emocional. Tem pessoas que não conseguem nem viajar sozinhas, ir numa festa. Mas você tem a sua própria vida. E é seguro emocionalmente que você entenda isso.
principalmente se você sentir que tem apego ansioso, que é uma coisa que eu não posso rotular, e nem ninguém a seu redor além de você principalmente. Outra coisa muito importante que esse livro aqui, Maneiras de Amar, ensina é que você que tem apego ansioso tem que entender que você tem que sair bastante. Você tem que entender, não que você tem que sair bastante, sendo sincera, mas que você precisa ver que você tem opções. E você tem. Que a pessoa que tem apego ansioso, ela sente que não tem mais ninguém ali. É como se ela visse só aquela pessoa, sabe? Ela não consegue ver o quão incrível ela é. Você é, tá? É uma coisa que você tem que ver. Não existe só uma pessoa no mundo, existe várias. Você tem muitas opções. Talvez você fique só em casa, ou talvez você... Provavelmente, porque a pessoa que tem apego ansioso, ela... Até quando sai, a mente dela tá naquela pessoa. Uma coisa excessiva. Mas o livro ensina que você tem que ver, entender que sim, você tem opções e muitas opções. Não para aumentar o seu ego, mas para que você não seja aquela pessoa que aceita ouvir que vai morrer sozinha. Porque infelizmente existem pessoas que têm parceiros extremamente abusivos que dizem pra elas: você não vai encontrar ninguém depois de mim, blá blá blá. E essa pessoa, por causa do condicionamento emocional dela, talvez até acredite nisso e permaneça ali, naquele relacionamento que drena ela e tira ela dela mesma. A gente falou tanto de apego emocional, mas vamos falar um pouquinho de apego evitativo. Eu não sei se você já tá dormindo. Eu queria falar dos 3, mas eu acho que o vídeo ficaria muito longo. Mas se eu ver que vocês estão gostando do formato, eu faço mais. Porque ajuda. Me ajudaria alguns anos atrás esse vídeo. Eu acho que vai ajudar outras pessoas também. O apego evitativo. Pessoas de apego evitativo, normalmente na infância, elas precisaram cuidar de si sozinhas, ou até de outras pessoas. Sabe aquela criança que é enchida de responsabilidade ainda muito pequena? A pessoa de apego evitativo, ela é bem carente, só que ela anula isso. E ela tem uma ideia de achar que vai encontrar alguém perfeito, sabe? E é como se ninguém nunca tivesse bom o bastante pra ela. Mas é porque essa pessoa, ela sabota os próprios relacionamentos. Se tiver bom demais, ela pode se sabotar. Pior ainda, se esse relacionamento começar a ficar íntimo, ele provavelmente ou ela vai embora, não vai ficar. É o momento em que uma pessoa de relacionamento, uma pessoa de apego evitativo mais vai embora ou comece a se afastar. É quando ele sente que o relacionamento tá ficando muito íntimo e ele não sabe lidar com isso. É uma parte que ele bloqueia dentro de si. E às vezes não é nem por maldade. Na maioria das vezes não é. É o condicionamento emocional. Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar. Normalmente, pessoas de apego ansioso, elas tendem a achar que vão mudar o parceiro. Porque elas cresceram com isso na cabeça de tem que se esforçar muito dentro de um relacionamento. Seja ele paternal, familiar ou até fora. Porque o seu relacionamento com seu pai e com sua mãe vai moldar muito os próximos relacionamentos, sejam com amigos ou até namorados, parceiros amorosos. Então, tem muito a ver. A sua criança interior é uma coisa que eu falo muito aqui, mas ela tá com você.
Ela tá com você em todas as situações, em todos os teus sentimentos. Ela consegue exatamente explicar o motivo. Um ponto importante: essa ideia de mudar o parceiro é completamente absurda, tá? Não deixe isso entrar na tua mente. Isso não é pra você. Em alguns momentos, quando a pessoa de apego evitativo começa a sentir que tá perdendo você, ela pode começar a ficar um pouquinho mais carinhosa. E aí você vai achar que mudou essa pessoa. Você vai achar que conseguiu. Porque a pessoa de apego ansioso, ela acha que vai mudar o outro. E aí, quando ele conseguir você de volta, ele vai, ou ela vai, começar a se afastar novamente. Porque tá ficando íntimo demais. E ele não sabe lidar com isso. Normalmente a pessoa evitativa, ela sabota tudo, sabe? Qualquer coisa ela começa a colocar defeito. E ela nunca desiste de encontrar a pessoa certa. A pessoa perfeita. Pelo menos é isso que o Ami fala aqui. E é verdade. Dificilmente uma pessoa de apego evitativo vai conseguir um relacionamento com uma pessoa de apego seguro. Normalmente a cola tá ligada com pessoas de apego ansioso. Uma pessoa de apego seguro é a melhor parte. Eu espero que esse seja o seu apego. Seguro. Seguro. Mas se não for, vai ser. A pessoa de apego seguro, ela tem vida própria. Ela tem amigos próprios, eventos. Ela tem a vida própria dela. E ela não abre mão disso. Ela não abre mão de si mesma. Não tô falando que é uma pessoa egoísta, mas eu tô falando que essa pessoa, ela não vai sentir medo de fazer nada pra ela. Ela não vai sentir medo de perder outra pessoa. Ela não aceita ficar no relacionamento que não tenha conversa, que não tenha intimidade. O principal ponto sobre uma pessoa de apego seguro é que ela não aceita pouco, porque ela sabe que merece muito. E é aí que eu quero que você esteja. É nesse pontinho que eu quero que você esteja. Entendendo que merece o melhor em todas as áreas. Não aceitando pouco. Observando. A pessoa não tá seguindo ali. Então realmente eu não vou mudar ninguém. Eu não consigo fazer isso. Eu não devo fazer isso. Não é trabalho meu fazer isso. Eu vou embora. Meu Deus, que libertador. Que libertador. É possível, segundo a Mir e Rachel, que uma pessoa de apego ansioso tenha relacionamento com uma pessoa de apego seguro. E para a pessoa de apego ansioso, que normalmente veio de apegos evitativos, no começo vai ser difícil. Por isso que eu citei a Carrie Bradshaw da série Sex and the City. Porque a Carrie, depois que ela terminou com o Big, mesmo depois de alguns anos, ela conheceu um namorado na série que agora eu não lembro, que era um dos meus preferidos. Ele era corretor, se não me engano. Ele fazia móveis. Ele era um homem maravilhoso, de apego seguro. E a pessoa de apego ansioso, quando conhece uma pessoa de apego seguro, vindo de um relacionamento extremamente problemático, que é com apego evitativo, no começo vai parecer tediante. No começo vai parecer calmo demais. Talvez você até se sabote no começo. Sinta que tá calmo demais. Mas fica. Você vai entender aos pouquinhos que merece o melhor. Essa coisa de precisar ter um relacionamento em chamas, vai e volta. Isso não é saudável. E é isso que a pessoa de apego ansioso tá acostumada, não com um relacionamento saudável. E quero que você entenda que merece o melhor. E que o amor é calmo, o amor é pacífico, o amor não é problemático. O amor é confortável, muito confortável. E você merece ele, e você vai ter ele.
porque você vai começar a entender que merece o melhor. Você sabe disso. Dorme bem. Descansa.